Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Provérbios 31:10. O profeta de Deus, para este tempo, destaca que a maioria dos grandes homens de Deus do passado não se ofereceram. Pelo contrário, estes homens, alegando até as suas incapacidades, tentaram fugir do chamado, da comissão de Deus dadas a eles. A mensagem de Deus, nós cremos, ela é abrangente. Ela é dirigida tanto ao homem quanto à mulher. Mas em quase todas as mensagens que nós lemos, em quase todas as pregações do irmão Brana, nós vemos que aquele homem de Deus, colocando os homens e as mulheres em suas devidas posições. Irmãos e irmãs, nós observamos isto em todas as mensagens. E o próprio Senhor Deus, através de Sua palavra, Ele tem desejo que nós venhamos a estar de acordo com a nossa posição. O mundo está cheio de distúrbio e até criando mais direitos a certos tipos de pessoas que não estão inclusos na criação original de Deus. Nós vemos que nos dias do profeta de Deus já estava sendo colocado em campo uma forte tendência, uma força bem grande para que ministros fossem afastados dos seus postos. E esses ministros, eles deveriam ceder os seus lugares. Isso se apresentou muito forte, principalmente depois de 1945, depois do término da Segunda Guerra Mundial. E isso vem prosperando, e vemos que nos dias do surgimento do profeta de Deus, aquela linha começando forte, ministros cedendo lugares a ministras. Eles teriam que ceder seus postos, teriam que dividir o púlpito, mas aquele homem que possuía a comissão de Deus, que possuía a voz de Deus, a mensagem de Deus, nós cremos que ele chegou no momento certo. E muito mais que isso, ele combateu aquele distúrbio bem no âmago do problema. E assim como o primeiro Elias não se submeteu, lá atrás, o primeiro Elias não se submeteu à voz de comando de uma primeira-ministra, de uma administradora geral, o último Elias manteve a mesma posição. Agora, para ambos, tanto para o primeiro quanto para o último, nós podemos observar o cansaço que isso trouxe. Foi um preço muito amargo, muitas oposições, muitas perseguições, muito zimbro, muitas incompreensões e até desejo de parar. Mas cremos que Deus os fez com material forte, diferente. Observem, uma certa vez um ministro, tendencioso a essa linha aí, ele disse sobre as pregações corretivas do profeta de Deus. E referindo-se às pregações do irmão Brano, ele disse: o meu ministério, ele não entra em atrito, ele não entra em combate, ele não fala em doutrina, ele não combate modas, ele não combate modos, ele não combate atitudes femininas erradas e masculinas também. Meu evangelho ele tenta envolver as mulheres, ensinando-as como alcançar os dons de Deus. Bonitas palavras, se formos observar na ótica do dia, que essas são palavras de inclusão social. E essas palavras, talvez dita hoje, levantasse muitos aplausos nas igrejas nominais, assovios, muitos améns. Em quase todas as igrejas nominais tem essa linha, né? E até alguns tabernáculos o aplaudissem, tabernáculos ditos da mensagem. Mas Deus não é um Deus de inclusão social. Ele é um Deus de separação. Agora é uma separação para um tratamento, mas para isso é preciso vir a correção. Aquela pepita, ela não sai ouro dali. Ela precisa passar por um processo. Deus é um Deus que ele tem um prumo. Deus tem uma linha mestra. E na construção de Deus, ele quer que cada coisa esteja em seu devido lugar. Vale no Monte Carmelo, ele não aceitou a bagunça daquele altar,
ali, mas teve que ser feito por um homem comissionado e que sabia o gosto e a vontade de Deus. E deu tudo certo. Deus gosta das coisas em seu devido lugar. O irmão Brana respondendo aquele irmão, daquela linha de inclusão social das irmãs, ele olhou para aquele ministro moderno e respondeu: Então, irmão, já que a sua pregação não envolve correção, a disciplina, então o seu evangelho não é um evangelho bíblico. Ora, será que nós queremos um evangelho que não é bíblico? Mas está cheio disso aí hoje. O seu evangelho não é um evangelho baseado no evangelho com letra maiúscula. E nessa mesma linha, um outro ministro disse: Irmão Brana, pare com isso, irmão Brana. O senhor era para ter um ministério muito maior se o senhor não entrasse por essa linha de doutrina, de tanta coisa, essa linha doutrinária. E o senhor era para ter um ministério muito mais explosivo. Ele falou isso para o profeta de Deus. Ele disse: O Senhor é um homem amado pelos irmãos, o Senhor é um homem amado pelas irmãs. Então, já que o Senhor tem tantas irmãs, irmãos, mas principalmente irmãs que lhe ouvem, ensine-as como obter os dons de Deus, como falar em línguas estranhas, como profetizar. Isso trará um grande avivamento, irmão Brana. Como se obter o batismo do Espírito Santo? Nós vemos que coisa tão parecida com a que nós vemos hoje. Nós queremos, por nós mesmos, selar o vagão. Vocês sabem do que estamos falando. Nós queremos selar o vagão com a nossa própria maneira de aprovar a coisa. Selar o vagão por nós mesmos, com a carga toda solta dentro, com a carga desorganizada, balançando. Isso não vai chegar bem lá. Vai dar um prejuízo se for desta forma, balançando com danças, balançando com bebidas, um vagão balançando com relacionamentos pré-nupciais e fora do casamento, balançando até com consagrações ministeriais, com qualquer tipo de vida, e elas tomando o microfone, com qualquer tipo de comportamento lá fora, e alcançam altas patentes nas igrejas nominais. E temo que isso já não esteja chegando em algumas igrejas ditas da mensagem. Tudo isso acontecendo sob o olhar de homens desencorajados, apáticos, vendo isso invadir as igrejas sem forças. Esse vagão pode até ter o aval humano de homens que não consultam mais a Deus, não tem tempo. E quem sabe usando a sua própria força, mas Deus, o Deus que não conhecemos somente na letra, mas conhecemos no seu poder vivificador, ele tem um inspetor. E este inspetor, ele não sela, irmãos, qualquer tipo de vagão. Ele dá o selo real a quem é aprovado. Tem que passar por uma vistoria dele. Digo isso pedindo misericórdia de Deus. Pois bem, voltando ao profeta, ele respondeu àquele pastor que queria que o irmão Brana falasse só sobre avivamento, só sobre batismo do Espírito Santo, isso e aquilo, aquelas pregações que só giram em torno disso. Ele respondeu amavelmente àquele ministro: Irmão, como posso ensiná-las álgebra se elas ainda não conhecem o ABC? Oh, como isso deveria ser forte para nós hoje. Mas será que isso ainda sacode o nosso coração? Nós vemos que o natural, ele tipifica o espiritual. Hoje, muitos alunos concluem até o nível médio sem saber ler corretamente, devido a esta febre que vem hoje de só digitar. Não sabem escrever corretamente, saem despreparados, entram em uma universidade com tão pouco conhecimento, não sabem fazer as quatro operações, não sabem resolver uma raiz quadrada. Eles entram e saem sem o básico, mas eles vão precisar disso lá na frente. Agora, não é agradável a Deus, voltando lá para o início, o oferecido. Deus não se agrada.
Deus se agrada daquele chamado, daquela pessoa que ele o chama. Ora, se isso é válido para o homem, imagine para o outro lado. Agora, penso, por que esse distúrbio todo, digo eu? Eu creio que é devido a homens oscilantes. Por que o púlpito foi invadido? Houve uma invasão por causa de homens oscilantes, homens que não têm convicção do que é para fazer, frequentam aulas, cultos, mas saem vazios, não têm convicção do que é para fazer, não pisam firme no terreno, não têm o espírito de Josué e Caleb, que sabiam o que era para fazer, porque Deus já tinha dito: a terra é vossa. Então são pessoas que não têm convicção do seu chamado. Eles fazem a obra sofrer. E eles têm feito a obra de Deus cair em mãos não autorizadas, mas a culpa é deles. Mas nenhum ou nenhuma pode ter segurança diante de Deus. Nenhuma irmã pode ter segurança diante de Deus. Não pode ter segurança diante dos homens. Não pode ter segurança diante dos anjos de Deus se estiver fora do posto do seu dever dado por Deus. Veja, o início, a semente, o gens, foi ali no Gênesis. Gênesis é o princípio. E Deus tem uma linha que começou no Gênesis e nas eras não arrebentou. Ela continua hoje, nos últimos dias. Somos nós que fugimos dessa linha. No princípio, houve um preço por aquelas pessoas fugirem do plano de Deus. Houve uma sentença. Veja, e nós não podemos, irmãos ou irmãs, fugirmos daquela sentença, da posição que Deus colocou. Quanto mais o homem, quanto mais a mulher fogem do posto do dever, mais inseguros vivem. Talvez você possa dizer: e Débora? E outras mulheres? Elas só surgiram porque houve uma falha no original aqui. Mas era para eles estarem ali. Débora só se projetou devido à falta de convicção de Baraque. Leia como está escrito ali. Depois de 1945, a coisa se tornou mais forte. Isso é um contágio. E contagiou o mundo todo. Esse desvio da linha original de Deus está em todo lugar. E o que estamos fazendo com respeito a isso? Ele está nos parlamentos, e nos Estados Unidos, vocês sabem, sem entrar detalhes, mas foi profetizado pelo profeta de Deus que isso aconteceria lá. Esse distúrbio fora da linha está nas mais altas forças, nas indústrias, na ciência. Talvez nada contra, elas conquistaram isso aí. Mas nada disso é mais perigoso quando chega nos púlpitos e até nas suas proximidades, muito próximas do fogo santo. É perigoso, mas só chegam porque tem um aval. Enquanto deveríamos proteger as posições, tanto de irmãs quanto de irmãos, às vezes fazemos uma misturada desagradável a Deus. É veneno na panela. Concluindo aqui, Deus, ele tem uma linha mestra. Deus pode até abençoar, digamos assim, a linha 2, que é a vontade permissiva, mas ele não tem compromisso com isso aí. Deus tem compromisso com a sua linha 1, que é a sua vontade perfeita. Ó irmão, que Deus te ajude a ser convicto desta comissão, como pai, seja um pai com amor, como profissional, um profissional competente. É preciso trabalhar, ganhar com o suor do seu rosto, como esposo, como um filho de Deus, como um ministro. Que Deus te ajude. E ó preciosa irmã, este mundo está precisando de irmãs que transmitam que ainda existe caráter. Não precisa pregar não, mas ou pregação maravilhosa é quando minha irmã se comporta na vizinhança, na igreja, na rua, de acordo com o chamado de Deus. Que Deus possa continuar nos abençoando. Jamais falamos isso para ferir. Paulo disse, chegou a dizer: eu queria poupar-vos. E hoje há tantas com dores, carregando dores, que se tivessem sido poupadas lá no início, hoje estariam inclusive vivas. Mas busque de Deus aquilo que Deus deseja para você, para a sua igreja. Ele tem uma voz nesses dias. Ele tem a sua palavra. Siga a voz de Deus. Deus continue te abençoando.